Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz e junto com o José, nós pensamos que seria legal criar esse canal para falar um pouco sobre futebol, que é um tema que nós gostamos bastante. Então, aproveitando também o tempinho em casa que a gente tem agora por conta da quarentena, nós resolvemos fazer para vocês esse primeiro vídeo aqui sobre o Olympique Lyonnais. Eu vou rasgar no francês hoje. Como vocês já devem saber, o Olympique é um dos times mais conhecidos da França. Ele é o principal clube da cidade de Lyon. Fica no sudeste do território francês e é a terceira maior cidade do país. Possui as cores azul, branco, dourado e vermelho. E é o segundo time de maior torcida do país. Ele foi fundado em 1950 e atualmente manda seus jogos no Grupo A Stadium. O novíssimo estádio do time foi inaugurado em 2016, sendo que a construção começou em 2012. Ele tem capacidade para pouco mais de 59 mil torcedores, todos sentados. A primeira partida foi entre Lyon e Troyes, com os donos da casa vencendo por 4-1. E o primeiro gol do estádio foi marcado pelo atacante que hoje joga no Arsenal, o Alexandre Lacazette. Mas nessa época ainda, no começo, o estádio ele se chamava Parc Olympique Lyonnais. E ele mudou de nome porque em 2017 esse grupo de seguros, chamado Grupo AMA, comprou os name rights do estádio. Sobre o estádio a gente pode destacar ainda que ele foi o palco da grande final da Liga Europa de 2018, quando o Atlético de Madrid venceu o Olympique de Marseille com facilidade, por 3-0, para a alegria da torcida do Lyon. Mas vamos voltar para um tempo mais remoto, quando nem o Palmeiras tinha Mundial ainda. O Lyon foi fundado em 3 de agosto de 1950, e logo na primeira temporada do time eles já foram campeões da segunda divisão do campeonato francês. Mas no ano seguinte eles já voltaram para a segunda divisão. E passaram mais uma temporada, sem conseguir o acesso, e depois foram campeões de novo. E a partir daí, em 1954, o clube ia permanecer na primeira divisão do campeonato francês por longos 25 anos. Outro marco importante na história do Lyon é o primeiro duelo internacional do clube, que ocorreu na chamada The Fairs Cup. Isso foi na temporada de 1958 e 1959. O duelo foi contra a Inter de Milão, mas o time não teve chances. Logo na primeira rodada, eles foram eliminados com um placar agregado de 8-1. Um empate 1-1 em casa e uma derrota por 7-0 em Milão. De 1954 até a temporada de 1962-63, o Lyon fez apenas campanhas medianas ou ruins, inclusive flertando com uma volta para a segunda divisão. Mas então em 62-63 o Lyon finalmente conseguiu se destacar no território nacional, com o vice-campeonato da Copa da França e o 5º lugar no campeonato francês. Na temporada seguinte, 63-64, o Lyon foi campeão de um título de expressão pela primeira vez, vencendo a Copa da França contra o Bordeaux. Terminou ainda no 4º lugar do Francesão. Ainda foi até a semifinal da Cup Winners' Cup, que seria equivalente à atual Liga Europa. Em 1966-67, ele conquista a segunda Copa da França, vencendo o Sochaux por 3-1 no final. Após outras temporadas apenas medianas, em 69 e 70, o Lyon voltou a lutar contra o rebaixamento e sofreu ainda sua pior derrota na história do Derby Rhône-Alpes, 6-0, o mesmo placar da temporada de 64 e 65. Lyon e Saint-Étienne fazem o maior clássico do sudeste da França. As suas cidades estão separadas por apenas 50 km. E no começo da segunda metade do século XX, essa rivalidade se pautava basicamente, além da proximidade geográfica, no fato do Lyon ser conhecido como time dos burgueses e o Saint-Étienne ser o time da classe trabalhadora. Atualmente, de acordo com o portal O Gol, o clube verde-branco, o Saint-Étienne, leva vantagem no duelo. Ele tem 41 vitórias contra 39 do Lyon. Então é um duelo relativamente equilibrado, além de 37 empates, isso apenas em competições oficiais. O Lyon só voltou a ganhar um troféu na temporada de 1972 e 1973, com o tricampeonato da Copa da França, ao bater o Nantes por 2-1 na final. Nessa altura, o Lyon já se afirmava como um dos clubes mais tradicionais da França. Além dos títulos da Copa Nacional, tinha participações consistentes na primeira divisão e também algumas participações em competições internacionais. Porém, esse último título, a Copa da França de 72 e 73, seria por um longo período o título mais recente da equipe, porque no final da década de 70 o clube perdeu a maioria de suas estrelas por conta de problemas financeiros. Daí em diante, o clube sempre lutou contra o rebaixamento, até que na temporada de 82 e 83 ele finalmente foi rebaixado, pela segunda vez, terminando o campeonato na 19ª colocação, entre 20 times. Nas 3 primeiras temporadas do clube na segunda divisão ele não conseguiu acesso, terminando 2 vezes na 3ª colocação e 1 vez no meio da tabela. Alguma coisa precisava mudar. É ou não é?
É isso aí. Jean-Michel Aulas chegou para mudar o passado do clube. Ele, que era empresário no ramo da informática e fundador de empresas de software, veio para ser presidente e queria títulos de expressão para o Lyon. Vale lembrar que quando chegou ao cargo, a equipe tinha apenas 2 títulos da segunda divisão e 3 Copas da França. O primeiro treinador de maior destaque na era do presidente foi Raymond Domenech, que esteve no clube entre 1989 e 1993. Foi técnico da seleção francesa e comandou os Blues nas Copas de 2006 e 2010, envolvendo-se em várias polêmicas com alguns jogadores. Na primeira temporada à frente do Lyon, o clube terminou na 8ª colocação da Liga Nacional e no ano seguinte conseguiram se classificar para a Liga Europa, que na época era conhecida como Copa da UEFA. Raymond deixou o clube após o término da temporada 92-93. Foi nos anos 90 também que o Lyon enfrentou duas equipes brasileiras. Em 1991, a partida disputada contra o Fluminense terminou com um placar em branco. Em 1996, Marcelinho Carioca deu a vitória para o Corinthians contra os franceses, com o placar de 1-0. Em 1997, o Lyon conquistou a Taça Intertoto. O torneio era disputado apenas por clubes que não se classificavam para as principais competições da Europa. No final da década, Bernard Lacombe assume o cargo de treinador e leva o Lyon a melhores colocações no campeonato francês, sendo respectivamente sexto, terceiro e segundos colocados nos anos de 1998, 99 e 2000. Foi então que o presidente Aulas reparou no talento que Lacombe tinha para observar jovens jogadores e deu-lhe o cargo de diretor de futebol no começo do século XXI. Foi aí que as coisas começaram a ficar boas para a equipe francesa. É isso, e com o Lacombe como diretor de futebol e a nova organização institucional do clube, não tardou para que eles conseguissem colher os melhores resultados. Então a temporada 2001-2002 seria histórica, marcando o início do momento mais brilhante de todo o período de existência do Lyon. Porque apesar do fracasso nas Copas Nacionais, o time levantou pela primeira vez a taça da Ligue 1, de maneira épica. Na última rodada do campeonato, o Lyon ocupava a segunda posição. O jogo final era justamente Lyon e Lens, no estádio Gerland, que era a casa do Lyon naquela época. Com a vitória de 3-1, o dia 4 de maio de 2002 tornou inesquecível para a torcida, corando as temporadas de Edmilson, do ídolo Sonny Anderson e do recém-chegado Juninho Pernambucano, os 3 brasileiros daquela equipe. Até a temporada 2006-2007, o clube continuou a ganhar o campeonato, cada vez com mais facilidade, se colocando como uma grande força do futebol francês. Nomes como Essian, Malouda, Wiltord, Coupé, Fred e Benzema entraram para o hall de ídolos da torcida, por conta de seus bons desempenhos nas temporadas em que o Lyon levantou a taça do francês. Juninho Pernambucano, porém, se tornou o maior nome da história do clube, porque ele participou de toda a sequência dos títulos e sempre foi decisivo. A temporada 2007-2008 marcou o heptacampeonato do Olympique, o último título da Ligue 1 conquistado. Dessa vez o Benzema foi o artilheiro da liga. E nessa temporada o Lyon ainda conquistou também a sua 4ª Copa da França, a primeira desde a temporada 72-73, vencendo o PSG na final. Toda essa hegemonia na França, porém, não se refletiu em maiores frutos nas competições europeias, porque apesar de frequentemente o Lyon chegar à fase eliminatória da Champions, principalmente nas quartas e nas oitavas, eles nunca conseguiram ir além disso. É claro que a grandeza de um time não se mede apenas pelos seus títulos, mas é possível dizer que o Lyon passou a ser um time mais respeitado pelos adversários a partir dessa épica sequência de conquistas, inclusive pelo seu maior rival, que no início da década tinha 10 títulos da Ligue 1 e viu a vantagem ser reduzida para apenas 3 canecos, ficou 10-7 no final da década. Nos anos seguintes, já sem o Juninho Pernambucano, o clube variou entre a 5ª e a 2ª colocação no Campeonato Nacional, se mostrando ainda um time competitivo, mas sem a força necessária para voltar a vencer o campeonato, especialmente se a gente considerar o investimento massivo do PSG, que passou a montar verdadeiras seleções internacionais. A temporada 2009-2010, porém, é lembrada com carinho pela torcida, porque o clube fez a sua melhor campanha na história da Champions League. Eles eliminaram o Real Madrid nas oitavas de final, eliminaram o rival local Bordeaux nas quartas e só perderam na semifinal contra o Bayern de Munique. E a temporada de 2011-2012 marca o último título relevante do clube, a Copa da França. O time venceu o Quevilés por 1-0, com o gol do argentino Lisandro Lopes. A gente pode destacar ainda que em 2016-2017 eles chegaram na semifinal da Liga Europa, perderam para o Ajax, e na temporada 2017-2018 eles bateram o Saint-Étienne, seus maiores rivais, pelo placar de 5-0. A temporada atual também se mostra promissora para a equipe, que conta com os brasileiros Thiago Mendes, ex-São Paulo, Jean Lucas, ex-Flamengo e ex-Santos, e Bruno Guimarães, que é uma grande promessa do futebol brasileiro, ex-Furacão. E outros nomes de destaque da equipe são o promissor meio-campista Aouar e o ponta esquerda Memphis Depay. E apesar da modesta 7ª colocação que eles ocupam na Ligue 1, o time vai bem nas competições mata-mata. Eles perderam nas semifinais da Copa da França para o PSG
mas estão na final da Copa da Liga, também contra o PSG. E além disso, eles estão nas oitavas da Champions e venceram o primeiro confronto com a Juventus no Grupo A+ Stadium por 1-0. Então eles têm uma boa chance de avançar às quartas. De maneira geral, nota-se um Lyon não hegemônico na França, como no início dos anos 2000, mas ainda um time forte, competitivo no cenário nacional, mas ainda também ensaiando voos maiores na Europa. Também é difícil imaginar que o clube volte aos tempos de maior oscilação no período pré-Aulas, quando foi rebaixado, e quando não tinha grandes campanhas no campeonato francês, terminando na metade da tabela. É um time que sempre está no topo da tabela e é competitivo. Naquela época, dos 3 títulos da Copa da França e os 2 da segunda divisão, o clube agora é heptacampeão da Ligue 1, pentacampeão da Copa da França, além de 7 supertaças e uma Copa da Liga. O time evoluiu bastante. E vamos a algumas curiosidades do clube. Serge Chiesa foi quem mais atuou com a camisa do Lyon. O meia participou de 541 jogos. Floris Dinalo é o maior goleador, com 182 gols marcados nas 14 temporadas em que esteve no clube. O futebol feminino do Lyon é de invejar qualquer um. As meninas treinam no mesmo centro de treinamento da equipe masculina e possuem as mesmas condições de preparação, tudo proporcionado pelo presidente Las, que faz questão de estar presente em todas as partidas disputadas. É considerada a melhor equipe do mundo, possuem 6 títulos europeus e esse ano conquistou seu 14º título consecutivo do campeonato francês. É título que não acaba mais. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de negócio. Em 2009, Karim Benzema foi contratado por 35 milhões de euros pelo Real Madrid. Olha ele aí, bem novinho, fazendo um gol de falta com a camisa do Lyon. Samuel Titi, em 2016, deixou o Lyon e foi jogar no Barcelona por 30 milhões de euros. O zagueiro já foi campeão com a seleção da França da Copa do Mundo de 2018 e olha essa paulada aí que ele anotou já contra o Tottenham. Lacazette, atacante francês vendido por 226 milhões de reais para o Arsenal, foi considerada a contratação mais cara da história do clube inglês. Ndombele, por 305 milhões de reais ano passado, em 2019, saiu do Lyon e foi jogar no Tottenham e também foi considerada a contratação mais cara da história do clube de Londres. Em janeiro de 2020, Bruno Guimarães aterrissou na França após o Lyon pagar 93 milhões de reais para ter o jogador do Atlético Paranaense, que assinou o contrato até 2024. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Quer saber mais sobre a história de algum clube, algum fato do futebol? Deixa aí nos comentários que a gente vai estar lendo. Compartilha com seus amigos, com a sua família, com seu cachorro. E é isso, valeu, falou e é nóis.